Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção brasileira. O técnico Ramon Menezes ainda não esboçou ainda, pelo menos não admitiu o time dele que vai entrar como titular contra a equipe do Marrocos, né? Aí o jogo vai ser nesse sábado, né? E a expectativa é que ele coloque titular, né? A equipe que entrou na última Copa do Mundo, jogadores é, que foram, né, titular na última Copa, né? Alguns jogadores como Paquetá, Vinícius Júnior, entendeu? Vinícius Júnior também vai ser titular, óbvio, né? O Rodrigo vai ser o camisa 10 da seleção, né? E com isso, né, ele deve colocar alguns jogadores da seleção brasileira aí que estão integrando o time principal, como Andrei Santos, o Vitor Roque também, né, que jogou no Sub-20 também. Esses jogadores devem ganhar chance no time titular da seleção brasileira, né? Apesar do Ramon não ter admitido ainda que esses jogadores serão titulares nesse jogo amanhã contra a equipe do Marrocos. Galera, eu separei um corte aqui do programa ESPN Futebol Clube falando tudo sobre a seleção brasileira. Vou deixar o link na descrição. Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Dúvida de se ele vai ou não começar jogando. Acho que tem muita gente que tem chance de entrar, né? O Veiga, o Rony, acho que esses jogadores, em algum momento, eles vão estar em campo. O Andrei, ele já elogiou muito também. Então, qual que é o nosso exercício aqui agora? O nosso exercício é montar a seleção. E como eu sou uma pessoa democrática, eu vou querer deixar vocês escolherem. Vocês querem montar o que vocês acham que vai a campo ou o que vocês gostariam que fosse a campo? Não, eu sempre vou na cabeça do técnico, assim. Eu vou É? no que eu acho que ele vai colocar. Assim, eu sempre pensei com a cabeça do técnico. Porque esse negócio. Quando foi sair a lista, né, eu acertei todos os nomes do Tite. Ah, mas é porque eu queria o zagueiro tal, eu queria o Daniel Alves. Não era isso. Era para tentar acertar a lista do Tite. Sim. E eu cravei os 26 nomes pensando com a cabeça dele. Eu achava que ele ia levar o Daniel. Se estava certo ou não, a gente depois nos programas discutia, na hora Sim, de fazer claro. a lista. Então agora é a mesma coisa. Claro, eu não conheço bem o Rony, não estou acompanhando esses treinos. Me parece que já tem uma dúvida boa no gol, porque o Ederson nem participou do último treino. Então, a princípio, Teve um seria o problema Ederson, mas estomacal. teve um problema. Aí eu não sei o tamanho desse problema, se ele já vai do Everton. Então, eu já fico sem saber quem vai ser o goleiro, passo para vocês com toda... O indicado é o Ederson, tá? Sim. O Alisson não está lá, seria a vez do Ederson. Mas, como ele não treinou, não sei o tamanho desse problema. Tipo, foi poupado. Não sei o que significa, né? Goleiro O porquê de ser poupado é danado, né? Porque o goleiro Então. poupado ele não joga. O goleiro poupado então. está com algum A problema. gente já Então, só começa- nessa aí eu já colocaria o Everton Eu no também. gol. A gente já deveria Né? começar por aí. Então, Que merece muito também, né? merece, Merece. opa. O primeiro da fila, né? E Normalmente seria o Ederson, mas o Everton merece. mas ser. se botar podem o goleiro votar da na do seleção que vocês Sub-20? gostariam, tá, gente? Eu tô falando Sim, que mas eu, é, mas o Cacá, pensamento é falando, correto. pensando o que eu acho que ele vai colocar. O Mikael é muito bom goleiro. A gente pode debater aqui também o que a gente gostaria e o que acha que vai ser O feito. goleiro é espetacular, esse Mikael que tá lá, É bom pro goleiro. futuro. É, mas aí pra um calma futuro, também, né? calma. Goleiro, Para calma. um Pro futuro. futuro, Esse é um menino que tem muito potencial. O Atlético tem feito goleiros impressionantes, né, nesses últimos tempos. É uma fábrica de goleiros Tem feito espetaculares, né? Times competitivos que são impressionantes, né, nos últimos tempos. Aqui, Acertaram a mão lá. Não se olhar- gosto, mas o lateral direito eu acho que vai ser um só mesmo. Mas eu não Royal? gosto muito. Eu acho que ele também vai não com sou ele. Não, muito sim, não fã. sou muito fã. Sei que ele teve poucas oportunidades. Foi muito infeliz quando teve. Tem um que Foi ele expulso. Aliás, foi o que ele logo. reclamou na seleção. Quando ele chegou na seleção, ele reclamou das poucas oportunidades que ele teve. Aquele jogo foi contra o Peru, que ele foi expulso Logo- com 0 de jogo. Começou o jogo, ele deu uma pernada no cara e tomou cartão vermelho. 0 de jogo. Aí se queimou, né? Eu não sei se é com o Peru ou contra o Equador. Depois o Fabrício dá uma checada Fabrício para vai ver. olhar pra gente. 0 de jogo, ele deu uma pernada e foi expulso e nunca mais voltou para a seleção. Sim. Nunca mais voltou para a seleção. Desses todos que eu vejo jogar de lateral direito, o garoto do Atlético Do América? do América é muito bom jogador. Ele tem feito o Campeonato Mineiro muito consistente. Até Sim. foi com uma pancada no tornozelo no último jogo, né? No jogo contra o Cruzeiro, ele tomou uma pancada no tornozelo. Não sei como é que ele está fisicamente. Mas acho que tem ainda o Emerson Royal merece À frente, né? estar à frente dele. Ele Eu até acho. chegou lá só na terça-feira, porque ele jogou aqui e tal, chegou um dia depois. Chegou um dia depois Acho e- que por isso, acho que vai o Emerson, assim.
Ele tem vai muita acabar força entrando. também, né? O peso da onde O Emerson joga, né? Royal, assim, a gente falou muito do Militão. O Militão jogou de lateral na Copa do Mundo alguns jogos, Eu gosto enfim. mais dessa... Então, mas é que o Emerson, Dani, o Militão é um zagueiro, né? Começou como lateral, mas hoje se estabelece como zagueiro. O Emerson Royal, ele é um Militão da posição, né? Eles têm a mesma força, eu acho que o Emerson tem os conceitos de lateral mais refinados do que o Militão mesmo. O único problema é esse. O Emerson é um jogador que ele... Normalmente, ele tem uma entrada um pouco mais dura, ele é um pouco mais duro na marcação. E aí isso acaba punindo com cartão amarelo, com cartão vermelho. Na Inglaterra também, a gente acaba acompanhando alguns jogos dele, né, que ele foi expulso, enfim. Então, isso é uma correção que ele tem que fazer. Mas eu acho que é um nome interessante para a seleção. Ele não vai improvisar o Militão. Eu confesso que eu gostaria mais. Sim. Mas, obviamente, o que ele deve fazer, então, a gente pode ir no Royal... Mas lembra que não tem o Marquinhos no meio, você vai tirar o Militão É, dali. não tem Então, como essa tirar. brincadeira que a gente faz assim de como você montaria a seleção antes de sair o Marquinhos, eu tinha colocado o Militão na direita e o Marquinhos ali, na zaga, pois mas é. aí ele foi cortado, Ele foi cortado, modificou então o negócio. acho que- Pascoal, você acha que tem chance de jogar o Arthur ou a gente pode... Eu só a acho- informação, Pascoal. Eu foi acho que contra o Equador. Arthur tem muito potencial. Muito, muito, muito. Ele vai ser o futuro lateral da seleção. Mas Tem para muito... começar agora... Mas o Emerson Royal vai nessa ainda. Eu não sei, Dani, como tá pesando, a gente não tá lá próximo, não tive na Sub-20 também. Eu não sei a impressão que o Ramon tá da garotada que ele levou pro Sub-20, né? Sim. E a gente até questionou, que ele meio que premiou alguns, levando para a principal. Então, quais ali que ele fala, puxa, esses eu vou aproveitar. A princípio, no meio-campo, acho que ele vai aproveitar, o do Vasco. O Andrei. O O Andrei. Andrei, eu acho. Eu vou pôr agora que você chegar nisso aí, vai ser o meu Lá na frente favorito. a gente... E o Vitor. Agora, o Arthur é um cara dele, né? Um cara que foi lá e foi super bem, não foi chamado à toa, porque ele fez um baita sul-americano aí. Mas acho que... Pra começar o vai de Royal. Royal ali e tal. Tá, vamos montar a duplo de zaga e eu volto lá pra gente pegar a lateral esquerda. Aí entra uma coisa assim, não sei se vocês vão concordar ou não. Eu não era a favor desta convocação. Sim. Mas uma vez que você convocou todos os meninos, eu colocaria um por faixa de campo. Bota um zagueiro que nunca foi, bota um meia que mas nunca aí tem foi, uma, bota tem uma um atacante explicação, que nunca Daniela. foi. Tem uma explicação. O Brenner e o Militão jogam na mesma posição, Sim. que era a posição do Fábio Luciano. Exatamente. O Robert Renan e o Ibáñez, né? O Ibáñez também é muito novo, aquele que era do Fluminense, né? Aí disputam uma vaga. Na zaga central, eu prefiro o Militão do que o Brenner. Eu também. Eu prefiro o Militão. E na quarta zaga, eu acho que o Brasil tem um zagueiro para jogar 10 Vai anos. concordar comigo, então. Eu Tem também tem zagueiro para jogar 10 anos na seleção brasileira, que é esse rapaz, esse Robert Renan. Você está concordando comigo. A minha zaga é Militão e Renan. Mas Que em última análise ele foi trocado pelo centroavante. Sim. Onde joga o Ibáñez? Quantos anos tem ele? O Ibáñez é um pouco mais velho e está tá jogando na frente. Itália. Pra Então, entrar na eu seleção. digo lá, joga lá, é outro por essa nível lógica, de ele não vai colocar enfrentamento. ninguém no sub-20, O Robert então. Renan acabou de chegar Tá no agora. Zenit. Eu Robert sei, Renan. então. Mas acabou de ir lá para fora agora e tal. Vai jogar o seu sub. Eu acredito que na segurança ali vai de Militão e vai. E se não botar Militão o a gente Bremen, pode colocar, Militão e Cabeção? Bremen, né? Pode se ser. não improvisar o Bremen do lado, Militão falar, a gente vocês se pode viram colocar. aí e tal. Com a cabeça do treinador, seria essas, como o Mauro falou, né? Seria Militão e Ibáñez, né? Eu, particularmente, assim como você e o Pascoal, que a gente gostaria de ver, seria o Militão e o Robert Ô, Renan. Fábio, você que é zagueiro, tá bom, o Militão joga na mesma do Bremer. Mas o cara chega e fala, vocês dois lá, tá na seleção. Não dá para falar, ó, quem faz uma esquerda aí, uma direita, que vocês, mas será que entre aspas, são os precisa, dois né? melhores? Então, mas será que Ou precisa, né? complicado? Mas aí, pra que você levou os meninos, Você- então? Pra Você vai pegar um experiência, zagueiro da direita e jogar na esquerda, pra que você levou dois que isso, jogam na esquerda? Pra ficar lá olhando, ganhando Aí- experiência. Sim. Pra ganhar O que experiência. acontece em clube, né? Às vezes em clube você adapta o zagueiro central como quarto zagueiro. Se ele não vai adaptar, Sim, eu mas iria acho que de na Bames, seleção mas coloca. ganhou o Robert Renan. Tá, a Foi gente aí. saiu na nossa já aqui. Isso, a gente claro. discordou do presidente até o Não, nível que a não, gente gostaria de não ver. sabemos E o eu que ele vai gostaria fazer. de ver o Robert Sim. Renan. Vou escrever. Então, quem é que ganhou? Robert Renan. Militão e Renan são os zagueiros. Aí a gente tem que fechar o lateral muito bom, esquerdo. né? Eu acho que o Alex Telles está na frente, né? Sim. Tá. Mas eu vou falar um negócio para você. O Alex Telles está na frente, mas tem dificuldade para jogar no time dele. O Renan Lodge joga mais frequentemente.
O Renan Lodge não é o Roberto Carlos, na lateral esquerda, mas é um jogador que... o Renan Lodge ficou marcado, né, por causa daquele lance da Copa América, né, dele não ter feito a marcação em cima do Di Maria. O Alex Telles, eu já vi jogar muitas vezes, algumas, não muitas, porque ele não jogou muito na seleção, algumas vezes na seleção, e nenhuma delas ele me convenceu. Essa é uma posição que está bem aberta, né? Essa é uma posição que está em aberta, assim. E prepara a Mini aí, hein? Que tem... Eu vou ficar com o Renan Lodge. Essa posição está aberta até o Arana se recuperar Isso, é isso que eu ia falar. Ah, sim. Exatamente isso. Aí eu o acho que Arana acaba a acho briga. que A dúvida acaba com ele. Acaba quando ele Acaba com o voltar, Arana. né? Eu acho que ele pega essa vaga. Em que pese eu gostar tanto de um como de outro. Se você quiser atacar mais, eu vou mais de Lodge. Eu acho que acabou para o Alexandre, assim, não sei, é que acabou. Acho que... Para o próximo ciclo, para a próxima Copa do Mundo, é isso, difícil você pensar num Alexandro na lateral esquerda. Eu acho que é a vez do Arana. Exatamente. Mas desses dois aí... Alex Telles. Eu vou de Alex Telles também. Ih, então achei que a Mini ia precisar entrar. Não precisou, não, que eu também... Vou de Alex Telles. Vou no Alex Telles. Meias. Primeiro volante, eu sou suspeito. Primeiro volante não precisa nem perguntar. Eu sou suspeito. Posso botar aqui o primeiro volante? Já pode botar, não tem nenhum... Aí aquela que pega e faz assim, ó. Posso botar aqui o primeiro volante? Não, brincadeira. É isso aí. O segundo volante, eu acho que... Ué, você voltou? Pode pôr. É que eu botei brincando. Ah, você botou João Gomes, né? Casemiro. Merecia, né? Para pôr o garoto. Levou para quem então, Dani? Explica. O meu meio-campo já está escalado desde o meio da semana. É Casimiro, João Gomes e Paquetá. O meu segundo volante não convocaram. Danilo. Não, o Bruno Guimarães. Ah, tá. O Bruno Guimarães, tirando o Casemiro, que não dá para disputar a vaga com ele, nenhum outro joga tanto o Bruno quanto o Bruno Guimarães. Nenhum outro joga tanto o Bruno Guimarães. Mas esses três meninos que foram convocados é legal demais, né, Pascoal? O João Gomes, o André e o André. Do segundo são volante... jogadores assim que o futuro é muito do segundo volante, bacana se imaginar. Do segundo volante, eu gosto mais de todos esses que estão aí do André. De Mas segundo aí, volante, não de primeiro volante. Primeiro volante, tá. Não, o primeiro volante está escalado, ó, só pra gente passar. Então ficou o Everton, Royal, Militão, Robert Renan e Alex Telles. Agora a gente vai pro meio campo, o Casimiro já está aqui. Pra mim é Casemiro e Andrei. Tá, vou fazer uma provocação. O Andrei, desde que ele voltou pro Vasco, ele não entregou ainda o que se espera dele. No futebol brasileiro, que a gente costuma falar de nível técnico inferior. Dos quatro volantes... o crédito dele deve ser enorme. Ele foi um capitão, foi artilheiro, fez gol de tudo quanto foi jeito. O crédito dele com o Ramon deve estar tão em alta que o Ramon vai olhar para os outros e vai falar assim... Não. E outra... O Ramon precisa dele também, não quer ele magoadinho nem tristinho, que depois vai ter o Mundial. Vai ter o Mundial. Então, assim, eu acho muito difícil nessa hora não pesar um pouco disso também. Pô, eu vou ficar bem aqui, eu acho que vai de Andrei até por isso. Não quer dizer que hoje, eu concordo com você, que ele esteja até merecendo entrar no lugar dos outros. Esse lugar aí é que seria do Bruno, era Casimiro e Bruno. Diferentemente do treinador, posso falar uma coisinha? Eu faria uma outra composição. Eu gosto do Andrei. Botar o Paquetá para trás. Eu punho o Paquetá de segundo volante e botava o Rafael Veiga de meia de ligação. Mas acho que ele nem Pascoal, você vai jogar com dois canhotos no meio campo. Ué, qual o problema? Qual é a dificuldade? O Danilo, qual é? Canhoto. O Rafael Veiga não jogava com ele ali? Sim. Qual é a dificuldade? Então, não vejo esse impedimento. Assim, do meu gosto... Porque eu já vi o Paquetá jogar de volante, já vi jogar de ponta de lança, já vi jogar de meio armador, já vi jogar de ponta esquerda e já vi jogar de centroavante no Flamengo. Essas foram as posições que eu vi dele jogar no Flamengo, né? Corria para todo mundo, como continua fazendo um bom papel também na Europa. Então, eu vendo o jogo, colocaria Lucas Paquetá... Pode fazer isso? Pode. Eu poria Lucas Paquetá com o Veiga de 10. É que eu acho que o Paquetá rende mais quando ele está um pouco mais adiantado. A gente viu, inclusive, na Copa, ele fazendo papel de segundo volante. Mas eu falava pra você tem... Aí, eles vão jogar com 3 zagueiros, né? A seleção do Marrocos joga com 3 zagueiros. Aí cola no meio armador brasileiro, certo? Mas o Regragui, ele deu uma entrevista dizendo que ele não confirmou o Hakimi, porque talvez ele queira jogar mais solto. Pode manter os 3 zagueiros, isso é uma coisa, o Hakimi é outra, mas... Sei lá como a primeira coisa que o Regragui vai fazer é cola no meia.
Porque se a bola não sair do meia, os dois lados do campo não vão funcionar. Sim. Aí você tem dois caras que têm a mesma qualidade para fazer o passe. Você tem um volante extremo, que é o Casemiro, e tem Lucas Paquetá e Veiga para fazer a bola sair. Ah, marcou o Veiga, vai Paquetá. Sai você para jogar. Entendeu? Marcou o Paquetá. Veiga, só um pouquinho aqui, ó, para arrumar o time para mim. Não, na Copa havia essa possibilidade. A gente falava, vai jogar o Fred com o Casemiro. Não, pode ser o Paquetá, lembra? E para colocar o Rodrigo. Isso foi uma opção também, pensar, podia jogar o Paquetá de segundo, não seria Ele chegou a jogar de segundo. Chegou a chegar, não seria novidade para entrar o Rodrigo. Para o Rodrigo vir para o meio. Na Copa ele voltou, ponta. na Copa ele jogou de segundo. Exatamente, então. Mas seriam 5 não jogadores acho bem que é o que o Ramon leves, vai fazer. O Paquetá tá no time, né? De segundo, eu acho que tá de terceiro homem, mas o Paquetá tá no time, isso é um fato, eu né? não creio que o Ramon vai fazer isso. Eu acho que ele vai de Andrei, o meu garotão, fica aqui firme e forte pro nosso Mundial, e Paquetá. Entendeu? Sim. Esta aí seria uma ótima para um segundo jogo, se ele fosse o técnico. Sim. Mas esse aqui não tem o segundo amistoso, cancelou. Então, não tem. Pois é, então, peraí, pra gente organizar aqui. Andrei, Paquetá, o Pascoal colocaria opinião. Paquetá e Veiga, o Mauro, Andrei e Paquetá. Eu, não que eu goste dele, mas por uma questão de exclusão, eu colocaria o João Gomes de segundo homem do meio-campo. Porque eu acho que dentre os volantes que estão ali, o Andrei não está no melhor momento, apesar da confiança, e o André, para mim, está atrás do João. Mas a gente tem que ouvir o capitão aqui para pensar como é que a gente vai fechar esse negócio. A ideia do Pascoalzinho é interessante, né? Um time mais leve, né? Você ter dois jogadores realmente de criação e mais qualidade, que é o Paquetá e o Veiga. O Veiga aprendeu com também acho que o Veiga também aprendeu. Mas eu acho que o Ramon não vai usar essa formação. Eu fico com o Casemiro e o João Gomes, Dani. Ih, rapaz. Empatou. Alguém vai ter que dizer. Não empatou, não. Você foi de... o Mauro votou em outro. Andrei de segundo homem. Eu acho que ele vai fazer. Ele tá votando com a cabeça do técnico. Eu tô achando que ele vai botar o Andrei, por isso que eu já justifiquei, e o Paquetá. O Casemiro também. O Casemiro, em alguns momentos, a gente viu na Copa. Você quer desempatar dizendo o que você gostaria de ver? Acho Quer dizer, desempatar não. Na verdade, aqui já não empatou, né? Vocês já ganharam. Vocês já ganharam. Porque o Casemiro... O time de azul ganhou. Ele tem umas movimentações para frente também, chega para chutar de fora da área. E o João Gomes faria também algumas vezes de primeiro homem, né? Então, o João Gomes está mais adaptado. Isso eu acho que é muito em cima do que a gente gostaria, né, Dani? Em cima do que a gente gostaria. A escalação deve ser em cima do Mauro, com o Andrei e o Casemiro. Tá. E aí o terceiro homem aqui é o Paquetá ou aí a gente vai reabrir a conversa para pensar no Veiga? Não, eu colocaria o Veiga, mas como o Paquetá está na frente dele, em termos de convocações e passagem pela seleção brasileira, acho justo que jogue o Paquetá. Ficou o João de segundo homem. Acho justo que jogue o Paquetá. O primeiro tempo, né? Eu acho que o Veiga merece uma chance. Jogar um tempo inteiro. Então, mas vamos botar o Paquetá aí. Então, o meio-campo ficou com Casemiro, João Gomes e Paquetá. Agora a gente tem que fechar o ataque. Vai ser um 4-3-3, porque também dá para botar o Veiga. Já que a gente está fazendo o que a gente gostaria e ele chegou a treinar 4-4-2, também tem a possibilidade do Veiga jogar aqui junto com o Paquetá. Eu acho que 4-4-2 é para o decorrer da partida. Porque o formato dele é o 4-3-3. Sim. Então ele vai jogar. Eu estava até checando aqui. Contra a Croácia, o Brasil que saiu da Copa, o Paquetá foi segundo, porque você tinha o Neymar. Eu falei quando eu estava o Rodrigo, era o Neymar. Ele jogava de segundo, o Neymar, Vinícius, Rodrigo. Rodrigo não, era Rafinha, né? Rafinha. E o Richarlison. Não sei se ele vai seguir o modelo Tite de Paquetá em segundo. Acho que vai jogar o Andrei. Não, eu estou disso. Então é João Gomes, mas Andrei, que é o meu. É a expectativa. Aqui. Falta o quê? 3 Agora jogadores? faltam 3 atacantes, então. O 7 já está definido. O 7 já está definido. 7? É esse o 7 ou eu errei? O 7 está definido. É esse aí. Esse aí já está definido. Agora então, tem duas vagas. Tem o centroavante e o ponto esquerda. Eu acho que o ponto esquerda também está definido. Não, mas o ponto esquerda é o Vinícius, né? O 11 é o Vinícius. O 11 para mim também já está definido. O 11 é o Vinícius, para você está definido? Vinícius e Rodrigo. Tá, então peraí, vocês querem botar o Vini... O Vini é na esquerda, né? Na Porque esquerda. é a função dele. É que o Pascoalzinho botou o 7, eu fui na... É que ele vai jogar com a 7. Não, é o número mais a posição, é assim. É que falou ponto esquerda aí. O Vinícius vai jogar pela esquerda. Isso, é só para ficar um pouco mais... E pela direita, vai jogar pela esquerda. E pela direita... Apesar do Antony estar passando por um momento legal, voltou da Copa do Mundo e está jogando bem, mas eu acho que
Vai Rodrigar ali. Vai o entrar Raio de Rodrigo novo. ali. Ao Ele Raio. treinou o Rodrigo pelo lado e centralizado também, como centroavante em determinado Aí depois momento. fala, pra- Aí, Eu treinei, você foi sabe bem, por que mas eu você tô vai pro fazendo banco? isso? Não, algum lugar Porque ele vai se jogar com o Rodrigo, com o Vini, e eu imagino que vai jogar O Vitor Roque? Rony. Ah, o Rony? O Rony, ele tem 2 jogadores, o Vini Júnior é mais preso pelo lado, mas os outros 2 se movimentam em direção a ser centroavante. E ele pode fazer essa troca, porque o Rony não vai estranhar em cair e sair aberto pela ponte e em Não. ponta entrar em diagonal. Como também o Rodrigo não vai estranhar. Então, o meu ataque é o Rodrigo lá e o Rony de centroavante. A gente pode colocar Apesar o de que Rodrigo o Vitor aqui? Roque está... Ah, acho que sim. Mauro. Pra mim, Rodrigo. joga Rodrigo. Rodrigo. Acho que ele testou também o Rodrigo E de aí- falso 9 pelo entrosamento dos dois no Real, né? Então, quando você coloca o Rodrigo lá na direita e o Vinícius na esquerda, você tem um homem de referência. Então, são jogadores de beirada para criar para esse jogador de referência diária. Quando você traz o Rodrigo para dentro, você aproxima ele do Vini. E aí já tem um entrosamento, né? Tem uma tabela, tem uma movimentação que o Rodrigo sabe que o Vinícius gosta de fazer. Então, por isso que ele deve ter testado o Rodrigo também como referência de 9, mesmo sabendo que não é aquele cara de fixo, que o Rodrigo gosta de se movimentar pela beirada, de sair um pouco mais da área. Mas eu acho que ele vai pela direita mesmo. Pela direita, né? Sim, o Rodrigo sim, na sim. direita, o Vini na esquerda e na frente. Vitor Roque ou Rony? Eu iria de Rony, Dani. Eu iria. Acho que o Pascoalzinho Rony também. está merecendo mais. Eu Ele acho que está bem vai dar essa acostumado a jogar nessa versatilidade, função. essa movimentação para o ataque da seleção. Ele é muito quando você rápido tem também. quando você, o capitão pode me ilustrar, quando você joga contra 3 zagueiros, o sonho do zagueiro é que jogue um centroavante. É menos um para se movimentar. Porque aqui, ó, esse aqui, o primeiro homem da marcação, já ganhou o homem dele. Aí vai, o que é que vai acontecer? O que joga do lado dele dá um passo para trás para fazer a cobertura e o outro faz um passo para o lado. Encaixa. Encaixou a marcação. Agora, se você tem um jogador que tem o espírito do Rony, de não parar quieto, da arrancada, de sair para o lado, de pegar a bola, de correr, não estou dizendo que o Vitor Roque não tenha. Ele até tem ele é isso, muito bom mas ele é também. mais dentro da Mas o grande Rony está área. na frente dele. Mais dentro. Não estou dizendo que o centroavante do Corinthians também tem isso. O Yuri também tem. O Yuri também tem Mas isso. eu acho que o ele Yuri sai tá atrás disso. Ele sai, vem buscar e tal, e tem grande poder de definição. Mas o momento do Rony é que chama atenção, né? O momento dele, ele tá num momento brilhando no Palmeiras, chega na seleção, faz um gol de bicicleta, aí os caras começam, o treinador olha e fala, opa, tá me interessando isso aqui. Então, para mim, jogam os 3 ali na frente. E gosto da movimentação dos 3. Mauro, o que você acha que ele vai fazer? O Pascoal me convenceu. Na minha seleção lá, que já deve estar até no ar no Instagram, eu escalei o Vitor Roque, mas o Pascoal me convenceu. Vou ter que fazer um asterisco ali. O né? Ramon não quis definir, porque eu acho que ele tem muita dúvida, assim, é claro. E aí eu estava pensando, e aí fui ler depois, falei, pô, mas por que ele treinou o Rodrigo de centroavante? É porque tem o Antony também, né? Sim. Tem um peso ali, né? Então ele chegou um momento a pensar, vou de Antony, mas eu não posso deixar o Rodrigo fora para pôr o Vitor Roque nem o Rony. Tem isso. E o Vinícius está aqui, então posso aproveitar o Como ele Rodrigo vai fazer também as no trocas, meio, né, né? pra- Então, mas... Se ele fosse de Antony, eu acho que assim é uma opção, né? Mas se ele fosse de Antony, seria legal o Yuri Alberto. Porque aí é mais referência ainda. Porque o Rodrigo ele tem movimentação para dentro e para o meio. O Antony é beirada do campo, né? Pé na linha. E o Vinícius é pé na linha. Aí você tem uma referência ali, um cara de camisa 9 mesmo, que essa bola cruzada. Agora, com o Rodrigo, a movimentação já muda, né? E se você coloca o Rodrigo centralizado, se você coloca o Rodrigo na beirada, aí você pode ter no meio um jogador como o Rony, que serve como referência, mas também tem movimentação de velocidade. Presidente, quem que ele vai colocar? Puxa vida. Olha, eu quero que os dois joguem um pouquinho, até porque o Vitor... Sim. O Vitor entrando em campo, ele vai ser o jogador mais novo a estrear pela seleção, depois do Ronaldo, aquela história toda tão legal, né? Vai ter 18 anos e um Tem mês. que jogar. E um mêsinho, né? É. Um pouquinho, pelo menos, tem que jogar. Certo. Muitos estrearam com 18 anos, mas mais dias do que ele. É 18 anos e 60 dias. 18 anos e 200 Neymar, dias. Ele vai ter 18 e um mês cravado. O mais jovem que jogou na seleção brasileira continua sendo o Edu, ponto esquerda, Sim. que estreou na seleção com 16. Sim. Essa referência é só do Ronaldo para cá, que é o último que estreou com 17, né?
Bom, Vou botar o enfim, Rony aqui, hein? põe o Rony aí, vai. Então vamos botar o Tá Rony com aqui. moral, fez gol de bicicleta, vamos torcer. Só pra gente passar a nossa escalação aqui e fazer o intervalo, um então. fenômeno também esse Vitor Roque. Sim, É. muito Aí bom. Eu acho que vai muita entrar chance. também. Essa Tem molecada que alguns ele jogadores que convocou vão são participar. muito Ah, ele não convocou à toa. A gente fala muito de prêmio e tal. Mas os meninos foram bem e jogam bola, né? jogam Nós estamos muita falando de bola. gente que joga bola, não tem ninguém que caiu no colo. Eu tava olhando, o Pascoal, o menino teve uma dor estomacal, não treinou quarta. Quarta foi faz 2 dias. Menino é o Depois- Vitor Roque? Não, o Ederson. Não, o Ederson. Ah, Então já tá. teve Isso. quinta e teve sexta. Então, vamos ver, né? Dor estomacal. Tá aí, enfim, mas a nossa vamos ver. seleção ficou Mas tá com o legal. Everton, Emerson Royal, Militão, Robert Renan e Alex Telles. O meio-campo com Casimiro, João Gomes e Paquetá. E o ataque com Vini por um lado, Rodrigo pelo outro e o Rony lá na frente. Galera, eu acredito que o Ramon vai dar oportunidade a todos os jogadores, todo mundo vai ter alguns minutos aí dentro de campo, é claro, alguns vai ter mais minutos, né, que é o caso do Vinícius, o Rodrigo, o Paquetá, né, e os demais jogadores sim devem ter oportunidade em atuar nesse amistoso, quem não atuar nesse amistoso, né, e se for convocado no próximo, provavelmente também vai ter oportunidade de jogar, né, lembrando, nem todo mundo, assim, vai ter tantos minutos dentro de campo, alguns jogadores vai ter mais, outros vai ter menos, né? Mas é o primeiro amistoso da seleção brasileira, não tá valendo nada ainda, né? Mas os jogadores que estão sendo convocados pela primeira vez têm que aproveitar cada minuto, né, que tiver dentro de campo, né? E assim, eu acho que ele vai de Vitor Roque, é o jogador que ele aproveitou no sub-20, né? Ou talvez o Antony, eu acredito, mas como ele deve ter um jogador de referência, ele deve usar o Vitor Roque, né? Desculpa aí, o Rony, pra mim, tá no melhor momento. Pra mim, o Rony deveria se titular, mas eu acho ainda que ele vai utilizar o Vitor Roque. Galera, e coloca nos comentários a opinião de vocês, quem vocês acham que vai ser titular na seleção brasileira aí, nesse amistoso contra a seleção do Marrocos, primeiro amistoso da seleção brasileira. Acredito que a seleção brasileira vai fazer um bom jogo sim. O Ramon Menezes conhece essa garotada, por isso que ele chamou essa garotada, né, para poder jogar esse primeiro amistoso. Ele tem que colocar quem ele confia nesse momento, ele confia nessa garotada do Sub-20 que vem fazendo um lindo trabalho aí nas competições. Galera, é isso aí, se for vídeo do nosso canal, dá aquela moral lá, você que tá chegando, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.